sou o mestre Ralph, meu nome é Ralph Cortes, sou da turma antiga, começamos lá em 1974, mais ou menos, 75, bem no comecinho mesmo da capoeira em Campos. E foi se estendendo até 1980, que eu fiquei em Campos. A partir daí eu fui morar em Salvador. Fiquei lá uns 3 anos em Salvador. E daí para frente diminuiu muito o ritmo na capoeira, devido a acidente no joelho. E comecei a participar menos da capoeira. Mas esse período foi muito intenso. De 75, 74, 75 até 95, mais ou menos, foi bem intensa a capoeira. Desde pequenininho, eu ouvia falar que tinha uma luta chamada capoeira, que era muito interessante. E eu sempre gostei de luta, né? Meu pai nunca me botou na aula de judô, meus amigos todos faziam judô, faziam karatê. Meu pai nunca achava que isso era coisa de quem queria brigar, eu nunca fiz. Aí, quando eu tinha uns 14, 15 anos, falaram para mim que tinha alguém jogando capoeira, dando aula de capoeira no colégio Lauro Vicunha. Eu fui escondido, porque ele não podia saber, fui lá para o Lauro Vicunha, entrei, me apresentei ao professor e disse que eu podia treinar com ele, até sem pagar nada, porque eu não tinha como pagar. Aí começamos, era o professor Gilberto. Tinha pouco tempo de capoeira, veio do Rio e quis ingressar capoeira em Campos. Isso durou alguns meses. Aí depois eu ouvi falar que tinha um cara que veio para Campos, que era mestre Ronald, que era um capoeirista de primeira, e que veio do Rio, treinava com o mestre lá no Rio, a capoeira do Rio era muito avançada. Foi quando a capoeira ficou séria. Aí nós fomos para a academia do Ronald, lá eu conheci os grandes amigos, que a gente fez parte dessa etapa há muito tempo na vida. Então começou dessa forma aí, e ela engrenou mesmo com o mestre Ronald. Na verdade, o mestre da capoeira foi o Ronald. Numa apresentação que a gente fez, na época o Ronald não estava mais em Campos, nós fizemos uma apresentação no colégio IEPAM. Quando acabou a apresentação, nós fomos surpreendidos por uma pessoa que a gente não conhecia, que se apresentou como mestre Tamionor Mendonça. E ele gostou tanto da capoeira nossa, da organização, que começou daí para frente a dar uma aula, gente, de capoeira, mas não era aula prática, era uma aula mais de conversação, e passou muita informação para a gente, atualizou muita gente nessa época, e ele escolheu nessa época, desse grupo todo, seis pessoas, eu e mais 5. Foi quando ele formou a gente como mestre, porque Ronald, quando foi embora, me deixou como instrutor, que era Cordel Azul. Depois, com o tempo, o Damiano Mendonça formou a gente como mestre, entendeu? Foi quando ele pegou nosso nome, levou para o Rio, inscreveu na Associação Carioca de Pugilismo. Foi dessa forma aí. Então, foi um mestre Damiano. Na verdade, não foi uma aula prática, mas foi uma aula teórica por muitos e muitos dias, e formou a gente como mestre. O senhor lembra do ano? Em 1979. Quando o Ronald foi embora, quando ele se casou, ele teve que deixar a academia. E quem assumiu a academia fui eu, com o mestre Paulinho e mestre Vinícius, que na época ninguém era mestre ainda. E nós tocamos essa academia aí por uns 2 anos. Foi quando a gente também teve que sair de Campos para cada um tocar a sua vida, né? E aí essa academia se desfez. E também na minha casa, na casa do meu pai, em paralelo, a gente tinha a Associação Campista de Capoeira, que era Toca da Areia, que também durou um bom tempo em paralelo com essa academia que tinha no centro da cidade.
Essa Toca da Areia também foi uma academia, foi bastante intensa a atividade nela, a Toca da Areia. Não, eu não. Era muito difícil conseguir algum incentivo financeiro que você fala? Não, de jeito nenhum. Já teve a capoeira como uma fonte de renda naquele período? Não. Nessa época a gente recebia alguma coisa de alguns alunos, mas não fazia diferença nenhuma não, era muito pouquinho, entendeu? As apresentações que a gente fazia, a gente usava o dinheiro do bolso da gente para os uniformes, algumas viagens, mas sempre a gente que bancava mesmo. No início foi o mestre Ronald. Para mim ele superava toda a capoeira que eu conhecia, foi o mestre Ronald. Tinha alguns alunos que sobressaíam muito, como o mestre Cabrito, que eu achava muito bonita a capoeira dele também. Aliás, a capoeira de Campos foi uma capoeira muito bonita, entendeu? Era uma capoeira muito... Como Campos era pequena, tinham poucos grupos na minha época, que era a nossa turma, que era mais ligado ao pessoal da escola técnica e da academia do Ronald. Tinha a turma do IPS, que era a turma do Magno, e tinha a turma de Guarulhos, que era a turma de Timbó, do mestre Timbó. Existia aquela rixa, mas não era uma rixa pesada. Quando tinha as rodas finais de semana, juntava os 3 grupos, a gente dizia que o pau quebrava. Mas não quebrava em termos de pancadaria, nada disso. Na verdade, o que sobressaía é quem tinha feito o jogo mais bonito. Então era um jogo de capoeira muito bonito. Como ele tinha pouca agressividade, porque as pessoas se conheciam e não se preocupavam com pancadaria, o jogo era muito bonito, era um jogo muito alto, muito técnico, com muito salto, entendeu? Era uma capoeira despreocupada com a agressão. Então a capoeira de Campos foi muito bonita nessa época. E o que não acontecia em outros lugares, como o mestre Ronald mesmo falava pra gente, capoeira no Rio, meu amigo, se você jogar essa capoeira aqui lá, o nego te quebra no meio. Mas lá era assim, porque ninguém se conhecia, juntavam as academias e o pau quebrava de verdade. Não é igual como era aqui. Aqui é, se um cara dava 10 meia-luas, na sequência o outro queria dar 15 e tinha que ser mais alta, se um dava um salto, o outro queria dar um salto mais bonito. Isso a academia, a nossa capoeira ficou muito bonita por conta dessa competição. Uma competição da beleza, não era de pancada. Então foi uma fase muito legal, tem muitas recordações boas dessa época. Tinha sim, mas não foi aqui em Campos. Eu, como falei, quando eu me mudei, passei para a Petrobras, né, fui morar em Salvador, e metido como eu era, fui parar no Mercado Modelo, onde tinha a famosa roda do Mercado Modelo, que o mundo inteiro conhece. E eu tinha que entrar naquela roda. E eu tinha que jogar com aqueles caras que eram muito bons, era o mestre Cacau, o mestre Coringa. Os caras voavam, eram muito bons, mas eu estava em território estranho. E os caras não gostavam de gente do Rio, não. Eu tentei entrar umas 3 vezes, me ameaçaram, disseram que ia me bater, até que uma vez eu entrei, baixaram o cacete em mim, mas eu também dei, aí os caras ficaram com mais raiva ainda. Fiquei sumido umas 3 semanas, voltei de novo no outro sábado, por coincidência tinha faltado um deles. Aí eles precisavam fazer dupla. Por quê? Eles arrecadavam dinheiro dos gringos. Para os gringos filmar, tirar foto, tinha que botar dinheiro na roda. E eles não queriam perder. Aí foi a maior surpresa da minha vida, que eu fiz dupla por vários finais de semana com mestre de Mola. De Mola era a lenda da capoeira. E o de Mola, aqui na região nossa de Campos, a gente escutava falar em de Mola. Olha que naquela época as notícias não corriam como correm hoje. E lá o mestre da roda Cacau falou: "Senhor Playboy, você quer jogar? Então você faz o seguinte, você vai jogar, vai fazer dupla com o mestre de Mola."
E eu fiquei apavorado. Cara, eu vou fazer dupla com mestre de mola. E entrei. Mas eu nunca vi um cara tão doce para jogar uma capoeira. Eu pensei que fosse arrancar minha cabeça, tentar arrancar minha cabeça pelo menos, que eu não ia deixar. Mas o cara jogava igual um bailarino. O cara jogava muito tranquilo. E foi o maior prazer da minha vida. Eu todo sábado estava lá no Mercado Modelo fazendo dupla com mestre de mola. Quer dizer, imagina um fã fazer dupla com seu ídolo, com um dos ídolos, né, que eram muitos, por várias semanas, por vários meses, que eu morei lá 2 anos, virou rotina, sábado no Mercado Modelo. Então, eu posso dizer que em Salvador, no berço da capoeira, eu tive meus melhores momentos na capoeira, que foi no Mercado Modelo, onde, em termos de Brasil, acho que não tem nada mais folclórico do que uma roda de capoeira no Mercado Modelo de Salvador. Eu tive esse prazer enorme de viver essa parte da minha vida lá com eles. Entendeu? Foi bacana mesmo. A capoeira, por si só, da onde ela veio, ela não consegue, eu não vejo a capoeira conseguir, infelizmente, evoluir muito. Eu não vejo. Teve uma época que ela evoluiu muito. Nessa época minha, quando o mestre Camisa, mestre Índio, lá do Rio de Janeiro, que eram os mestres famosos, conhecidos no mundo inteiro, eles levaram até a academia para o exterior, a capoeira para o exterior. Houve um boom da capoeira no mundo nessa época. Estados Unidos, Europa, muitas academias abertas por esses mestres. Mas depois eu não ouvi falar mais. Porque a cultura da capoeira é uma parte do folclore do Brasil que ela veio muito da periferia. É uma arte, vamos falar assim, uma arte que veio muito da periferia. E ela não consegue entrar muito na sociedade. Entendeu? Você vê que algumas escolas abriram capoeira, mas você não vê muito aquele interesse em... Pô, os caras da academia de karatê, na minha época, estava lotada. Na minha época não, capoeira também ficava. Mas hoje em dia, você vê judô, karatê, agora na academia de capoeira, assim, numa escola, não anda. Eu não sei o que atrapalha. Talvez seja por causa da cultura mesmo, um esporte que veio da periferia, eu não sei. Tem um bloqueio. E como eu fiquei afastado há muito tempo desse convívio com o pessoal da capoeira, o que eu encontrei, depois desse tempo todinho agora que eu encontrei com vocês, foram as mesmas resistências que existiam na minha época. As mesmas resistências, entendeu? Não mudou quase nada. Em 30 anos, quase 40 anos. A dificuldade dela ser aceita é muito grande, entendeu? Mas isso também tem a ver com a culpa de muitos capoeiristas. Eu estava comentando há poucos dias com o pessoal aí, você está passeando num lugar, tipo, estava em Búzios, aí você vê os capoeiristas chegando na Rua das Pedras, por exemplo. Pô, é um lugar elitizado, é um lugar frequentado pela alta classe. Os caras chegam querendo mostrar que é assustador. Chegam cheios de brinco de osso, falando linguagem pesada, ameaçando. Aí, vamos botar dinheiro aí, senão não vou saltar, não vou dar o salto que vocês querem ver. Isso atrapalha, porque isso leva à falta de aceitação. Por que eles não foram lá bonitinho, uniformizado, e faz uma roda de capoeira bonita para as pessoas chegarem para ver? Tem que chegar amedrontando. Isso é um exemplo que eu estou dando. Nós já vi isso em vários lugares. Eles fazem questão de mostrar que a capoeira é da periferia, a barra pesada. Isso atrapalha. Entendeu? Atrapalha como um esporte que poderia estar incluído nas escolas. Poxa, que é lindo. Capoeira é linda. Mas atrapalha muito para esse comportamento. É a minha forma de enxergar como crítico. Entendeu? Eu tenho um filho hoje de 35 anos. Quando ele tinha 15, ele queria, porque sabia que o pai dele era mestre. Eu jogava ele numa capoeira direitinho, não era o que eu era antigamente, mas jogava. Por causa das lesões que eu tive no joelho,
já não podia fazer muita coisa, mas eu levei para o mestre Ivo. Ele dava aula na 13 de maio. E eu ia junto, treinava com ele, com o mestre Ivo. Ele ficou indo mais ou menos um ano. Mas depois ele passou um tempo, foi morar no Rio, foi fazer faculdade e abandonou. Aí virou triatleta. Organização, tentativa de inclusão, com um aspecto mais nobre, não perdendo a essência da capoeira, entendeu? Não pode perder a essência. A capoeira é o que é, mas temos que adaptar a capoeira aos dias de hoje, para facilitar a inclusão da capoeira, entendeu? Se tornar ela um pouco mais esporte, para se tornar mais chamativa, mais bem organizada, bem uniformizada. Eu vejo dessa forma. Tentar, nas escolas, fazer apresentação organizada, bem vestido, entendeu? Com comportamento atualizado, não perdendo a essência da parte folclórica, das origens da capoeira. Eu acho que isso é o caminho. A capoeira foi a minha vida nessa época. Estudava de manhã, à tarde ia para a academia, do mestre Ronald, saía da academia para as escolas de samba e jogava capoeira em roda de samba até 1h da manhã. Chegava em casa esgotado. Isso era semana toda, só vivia capoeira. Final de semana era capoeira, mês de semana era capoeira. A gente se sentia os diferentes, porque realmente a gente era diferente, entendeu? Naquela época, sempre foi muito futebol, tinha um karatê, tinha o taekwondo, mas não era um esporte assim que você podia chegar no meio da praça e fazer como a gente fazia com uma roda de capoeira. Era esporte escondido nas academias, nas competições, não era alegre, nunca foi igual a capoeira, entendeu? Então, a minha vida desse período foi a capoeira, enquanto morei em Salvador, foi a capoeira. Aí depois, com o tempo, com as lesões, eu me afastei. Me afastei porque doía eu passar numa roda de capoeira e olhar e falar, poxa, eu não posso fazer mais isso. Me doía tanto que eu passei a fugir, inclusive dos amigos que jogavam capoeira. Porque eu não queria mais conversar sobre isso, porque era muito difícil para mim. Eu tentei apagar, tirar da minha cabeça, porque era uma coisa que eu não podia fazer mais. Isso me entristecia muito. E eu parti para outros esportes que eu podia fazer e larguei a capoeira de lado nessa época. Me trouxe uma coisa que eu achei que eu não ia ter mais. Sério, eu achei que eu não ia ter mais. Quando falar assim, cara, eu tenho que ir lá falar sobre capoeira, eu não quero falar sobre capoeira. Isso não faz parte mais da minha vida. Mas quando eu cheguei aqui, que encontrei pessoas do passado, encontrei você com o seu interesse de criar esse trabalho, que ninguém tomou essa iniciativa, e começaram a falar, Mestre Ralph, não sei o quê, isso me reviveu tanto, me deixou tão emocionado, quando eu consegui falar com o meu mestre Ronald, que eu sempre tive extrema admiração por ele, como capoeira e como gente, entendeu? Então, isso foi tão bom para mim, que eu achei que fosse ser desprazeroso, passou a ser totalmente prazeroso estar aqui com vocês. E eu vou falar para vocês, vou me aproximar, vou procurar ajudar no que puder, entendeu? Nem que seja para chegar na roda e tocar um berimbau, ver a rapaziada jogando, tentar direcionar algumas melhorias, como eu te falei aqui há pouco, para poder tentar uma inclusão melhor, você entendeu? Ajudar no que puder. E eu fiquei muito feliz em estar participando desse fórum aí com vocês, para ter certeza disso. Legal.